Olá, meus amigos do canal, olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força, a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui para fazer uma investigação a pedido de um seguidor nosso. Ele estava falando para nós que ele queria muito comprar essa chácara. Mas o que aconteceu com ele, foi muito estranho. Ele falou assim que aqui morou um homem, ele estava construindo, ele morava sozinho, ele comprou essa chácara e estava construindo essa casinha, Não havia terminado ainda, estava construindo a casinha dele. E muito feliz, por ter conseguido. E ele falou assim, e ele tinha costume de sempre ir para a rua, porque a família dele, mãe dele, pai dele, todo mundo morava na rua, Então aí o pai dele faleceu, ficou a mãe, e os irmãos moravam lá, e ele tinha o costume de ir quase todo dia, porque é pertinho da cidade. Então ele conseguiu isso aqui, trabalhando, com muito trabalho, construir a casinha dele e ter um pedacinho de terra, que era o sonho dele, E toda vez que ele ia para a rua, ele passava numa venda, ele falou venda, Eu também conheço como venda, quando é assim, rural, Na estrada dá uns 5 quilômetros por aí. Nós passamos lá para pedir informação. O homem que atende lá, já é o filho, O filho do dono lá falou para nós que esse homem que morou aqui tinha costume de passar lá. Nós pedimos localização para ele. Nós tínhamos localização, mas nós pedimos informações, porque se é aqui mesmo que aconteceu, se a gente tem alguém para perguntar, a gente pergunta, E ele falou assim que essa casa aqui é assombrada. Ele falou, vocês vão lá, a casa é assombrada, e o homem que morava lá, ele tinha costume de ir para a rua e toda vez ele passava aqui na venda para tomar uma pinguinha, uma coisa assim, mas não era de beber muito, era assim, um golinho para nem jantar, passava lá. Conhecia todo mundo ali, era um homem muito conhecido, e ele disse que tinha um Monza, Ele tinha uma porta do Monza, assim, a porta do Monza dele era amassada. Então ele já conhecia que era ele no carro, Então ele encostava lá e falou assim, mas muito gente boa mesmo. Então, não sei, até porque a casa ficou assombrada, não sabe se é o espírito dele, Porque ele falou assim, era um homem muito bom, todo mundo conhecia ele, construiu ali com muito sacrifício, então ele tinha esse costume. Ele passou aqui, meu pai estava atendendo aqui, ele passou aqui, tomou uma pinguinha, conversou e falou, vou para casa, vou arrumar uma jantinha, porque agora abriu o apetite, eu vou jantar, que amanhã eu levanto cedo, ele levantava cedinho para cuidar das coisas dele. Ele plantava mandioca, bastante coisinha, sabe? Frutas, pezinhos de fruta. Hoje está no mato, gente? Está aqui abandonado no meio do mato, E ele falou assim que ele veio embora. E passado aí 1 hora e pouco, ele retornou novamente o carro dele. E toda vez que ele passava com o carro lá na frente, toda vez ele buzinava. Daí ele passou numa velocidade, não tinha costume de correr muito, mas nas pedras chegava a voar, passou correndo. Ele achou estranho, ele nunca fez isso, com o Monza dele. Aí, por que fulano veio aqui, Foi embora e passou e nem buzinou hoje. O que será que aconteceu? Ele buzinava, cumprimentava todo mundo, E ele passou correndo. Aí esperou 1 dia, 2 dias, ele falou assim, ele não passou aqui, Tinha costume de passar aqui quase todo dia. Mas é normal, A pessoa decide que hoje não vai sair, pronto. Mas aí o irmão dele falou assim, achou estranho, porque ele não foi, sempre ia na rua. Aí desceram para cá, o irmão e a irmã, o casal, que é irmão dele, atrás dele. Chegaram aqui e encontraram o corpo dele com 2 disparos e a casa toda revirada, mas revirada. Quebraram tudo dentro da casa. Tudo que ele havia comprado, colocado, as ferramentas dele que ele trabalhava, Então, ele tinha motosserra, essas coisas, levaram tudo, levaram as ferramentas que ele trabalhava. Ferramenta, assim, de coisa boba, gente. O irmão dele
ficou abismado, porque assim, eram coisas que não tinha tanto valor, martelo, serrote, furadeira, essas coisas, juntou tudo, levou tudo. Então eles achou que alguém veio aqui, ou estaria esperando ele quando ele chegou, para roubar ele. E encontraram ele aqui, tristemente, né, estava com 2 disparos, aqui, bem na entrada, aqui a sala, ele estava aqui na sala, caído aqui na sala, eu não sei se o cara depois que procurou as coisas, ou eles falam assim que eles devem querer dinheiro, né? E ele era uma pessoa que o que ele ganhava do trabalho dele, ele já investia aqui na chacrinha dele, ele não tinha dinheiro. Então eles confiam que como eles revirou a casa inteira, ele era uma pessoa do bem, uma pessoa que todo mundo conhecia, então a polícia fala que reviraram a casa procurando dinheiro, achando que ele tinha dinheiro guardado. E como ele não tinha, eles devem ter torto, né? Ele e para descobrir se tinha dinheiro e não tinha, né? Como não achou, acabou fazendo isso com ele e ainda pegou o carro dele para fugir. Aí abandonaram o carro dele bem longe daqui, no meio do matagal, e ninguém sabe quem fez isso, né? Se é um conhecido, né? Se ele não conhecia, ninguém sabe o que aconteceu. E esse inscrito nosso que pediu para a gente vir aqui, ele quer comprar a chácara. E ele disse assim, eu compro porque eu não tenho medo de assombração, e outra, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso, tá? Eu vou lá e entro lá, a hora que for de noite, eu vou comprar a chácara. Aí diz ele que veio aqui olhar a chácara, né? O irmão do rapaz, né, que herdou aqui, deu a chave para ele, mandou ele vir, ele veio, entrou, olhou tudo, falou, tá vendo, não vi nada. E aí quando ele foi para passar, que aqui é a porta da sala, quando ele foi para sair, na hora que ele foi para sair, ele olhou para trás e o homem estava de pé, aqui, espírito de um homem, diz ele que estava de pé, bem aqui no meio da sala. Quando ele viu aquele homem de pé, se aqui não tinha ninguém, e ele já estava com medo, né, de um ladrão aparecer, porque foi assim que o homem faleceu, né? É como se fosse uma pessoa, e ele viu que era um espírito depois, porque ele viu e sumiu. Ele nem fechou a porta, ele saiu correndo. Ele viu o espírito e saiu correndo. Diz que subiu aqui correndo. E aqui é cheio de mato, dá um trabalho para chegar aqui, mas diz ele que quase infartou. E daí diz ele que conversando com os amigos dele, falou para ele assim, para os amigos dele assim, eu não acreditava, mas agora que eu vi, eu acredito. Aí esses amigos dele falaram assim, a minha esposa assiste lá um canal que faz essas investigações. E ele, isso já tem muito tempo, tá gente, muito tempo mesmo. E ele começou a assistir, ele falou assim, agora eu acredito, Rose, porque eu vi, se eu não tivesse visto, eu não acreditaria, ainda mais que eu fui lá abusando mesmo, que eu não acreditava. Mas que ele, quando abriu a porta, né, a porta estava assim meio aberta, ele tinha abrido, entrou, né, a porta voltou ali, encostou, ele puxou a porta, e daí ele puxou a porta, quando ele foi fazer assim, que ele virou de costa para lá, que ele olhou aqui dentro, ele viu o homem de pé. Nesse momento, ele disse que quase perdeu as pernas para cima, ele não fechou a porta, ele não pegou chave, ele não pegou nada. E aí o carro tinha ficado lá em cima, porque aqui, ó, tá vendo, é cercado de... Tá um matagal aqui em volta, né? É uma casa bonita e tudo, mas sem condições, né? No meio desse matagal. E ele falou assim, eu queria tanto comprar aquela chácara, Rose, mas primeiro você tem que tirar aquele espírito de lá, porque se dentro daquela casa, quando eu reformar ela, fazer tudo, me aparece um espírito desse, eu abandono a chácara. E na verdade nós estamos aqui para ajudar esse espírito, né? Porque nós vamos em lugares que tem relatos de assombração, porque a gente sabe que é espírito precisando de ajuda, não é mesmo? E quem sabe ele também consiga comprar aqui, não foi vendido ainda, porque o povo, por causa disso, né? Desses relatos que as pessoas falam que aqui é assombrado. E eu tenho certeza que depois que nós fazermos a investigação, se ele aceitar ajuda, ele não aparece aqui mais, acabou. Nunca mais ninguém vai ver. Todas as investigações que nós pedimos, que pediram para nós, que nós fizemos, todos disseram para nós que não viu mais, ficou tranquilo. E é isso que nós esperamos, né? Tadinho, ele estava aqui construindo e
e fez uma barbaridade dessa. É triste um negócio desse, né? A gente fica sentindo que era o sonho dele. Então a gente vai passar aqui o K2, dando presença, nós vamos fazer um Spirit Box aqui e oferecer ajuda para esse espírito, tá? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que ajudam nós aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês. Essa ajuda é muito importante para nós. Cada compartilhamento que vocês fazem do nosso vídeo, né? Cada like, isso é importante, tá? Ajuda o canal a crescer e ir mais longe, né? Levar essa investigação para pessoas que precisam saber sobre o espírito, sobre o desencarne, que nós não morremos, né? Mas sim, nós passamos de uma vida para outra. E que nós temos que preservar a nossa vida aqui com muito cuidado, com muito carinho, com muito amor ao próximo, para que, quando desencarnar, nós tenhamos aí uma passagem suave. Tá bom? Vamos ligar o K2. Muitas pessoas se incomodam também com meus vídeos, por eu falar isso, né? Sobre amar ao próximo, não falar mal do próximo, não julgar. Não gosta, né? E fica bravo. Mas porque tem esse costume e isso, se a pessoa tem, ele tem que tirar da vida dele. Vamos passar o K2? Bom, foi aqui na sala, né? Que ele... Em casa até... Nós entramos aqui na sala, mas eu não olhei. Deixa eu olhando, gente, só pra... Vamos ver se tem nenhum bicho aí, né? Olha só como que tá aí o... Se tiver presença de espírito, toque no K2, nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar. Muito morcego. Tem que ir abaixando. Se tiver presença, toque no K2. Nós queremos ajudar. Ó, muda o sinal, amor. Vem cá. Tá filmando? Eu não sei. Tô. Aqui, ó. Deu presença. Tem sinal e tem espírito aqui. Vamos pegar o Spirit Box e já vamos oferecer ajuda, não é mesmo? Vou pegar os aparelhos e já começar. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim. Eu vou te chamar. Você pode dizer o seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Você pode dizer o seu nome para nós? Conrado. Conrado. Conrado, você pode falar para nós se você é o espírito do homem que faleceu nessa casa? Que era dono aqui da chácara? Eu sou o espírito dele mesmo. Muita gente falava, acho que não é o espírito dele, né? Algo pode ser outra coisa, mas como é o espírito de um homem, eu imaginei que seria dele mesmo, que o escrito nosso falou que é o espírito de um homem. Conrado, por que você ainda está aqui, nessa casa? Aqui. Isso. Aqui. Você é o espírito do rapaz que foi provocado desencarno com 2 disparos. Você é esse rapaz?
Viu? Confirmado. É ele mesmo. Ô, Conrado, mas muita gente fala assim que você é uma pessoa boa, uma pessoa querida por todos. Não entendo por que o seu espírito ainda está aqui, nesse plano. Não entendi. Por que o seu espírito ainda está aqui? Consegui entender? Parece que ele falou terminar. Terminar mesmo, entendeu? A mesma coisa, né? Terminar o quê? Casa. Terminar a casa. Essa casa? Essa casa que você estava construindo, né? Você queria terminar ela. Isso. Isso, é isso mesmo. Viu? Você ficou aqui para terminar ela, mas você conseguiu terminar? Não. Você é um espírito. Você desencarnou, você é um espírito. Por isso você não conseguiu terminar a casa. E eu sinto muito, né? Eu acho que foi um apego que você tinha, porque você comprar essa chácara, que era o sonho, seu sonho é construir uma casinha para você, era muito importante para você. E você levou isso consigo. E foi isso que aconteceu com você. Você vendo? O vento. Não estivesse batendo na porta, sei lá. O que aconteceu com você aqui, Conrado? Encontraram você com 2 disparos e não souberam direito o que aconteceu. Né? Na investigação da polícia, ela entendeu que alguém entrou aqui, porque como levaram muitas coisas suas, então que foi um ladrão que entrou aqui para te roubar. Só que deduz, porque não tem como, não tem testemunha, não tem nada, não encontraram quem fez isso. Foi roubo. Foi roubo. Então, porque levaram muita coisa sua. O que eles queriam aqui, que eles reviraram essa casa inteira. Quebraram suas coisas, né? Dinheiro. Queriam dinheiro. E você tinha algum dinheiro guardado aqui? Não. Não tinha. Nenhum dinheiro guardado, tadinho. Foi o que o irmão dele, né? Comentou com o povo que ele não tinha dinheiro. E por que eles fizeram isso com você? Se eles não encontraram dinheiro, se eles levaram tudo que você tinha assim de mais valor, né? Eles levaram. Por que ainda fizeram isso com você? Maldade. Pura maldade. Você chegou a reagir? Assim, querer fazer alguma coisa para que eles não fizessem isso? Você reagiu? Sim. Ah, você reagiu. Foi por isso, então. Você conhecia essas pessoas que fizeram isso com você? Ou essa, ou estas, né? Eu não sei se era só uma pessoa. Você conhecia?
Não. Você nunca viu essas pessoas? Não. Nossa. Eles estavam de máscara? Para você não reconhecer, eles estavam de máscara ou estava com a cara limpa? Se você puder falar para nós, né, se eles estavam de máscara ou se eles... Sim. Eles estavam de máscara. Então eles não precisavam ter feito isso com você, porque você não reconheceu eles. De repente era conhecido, mas você não reconhecia eles, porque eles estavam de máscara. É. Ó, o rapaz lá da venda falou assim que você passava lá, né, para tomar uma pinguinha, alguma coisa assim, tomar um vinho, mas não era acostumado a beber muito, era só um golinho e você vinha. Ele sempre falava, você pedia lá me dá aí uma pinga com limão. E era o que você fazia, adorava passar lá na venda, também brincar com as pessoas, todo mundo gosta de você, viu? Só vi falando bem de você. Fiquei muito feliz por isso e ajudar um espírito, né, que aceita ajuda. Quando eu perguntei a primeira vez se você disse sim, eu fiquei muito feliz por você querer ajuda, né? Você não merece ficar aqui. Então, você é um... Foi isso. Bateu, né? Telhado. Acho que é um morcego, né? Eu acho que é um morcego, gente. Parece que tá andando em cima do telhado. Ajuda. Nós vamos ajudar. Mas parece que tá andando em cima do telhado. Não parece que é... Ah, é morcego, ó. Não sei se dá pra pegar aqui no fone, gente. Os morcegos gritando. Nós vamos ajudar você, com certeza. Nós estamos aqui para ajudar. E estou muito feliz de poder te ajudar, viu? Você consegue lembrar o ano que você desencarnou? Uhum. 84? Nossa, amor, mas não venderam até hoje a chácara? E eu não perguntei o ano, mas eu pensei que seria uns 2000. Em 2000, por aí. Faz muito tempo. É que a família dele já tentou morar aqui, né? Acho que eles terminaram a casa, tentou morar, mas não ficaram. E nunca conseguiram vender também. Eles nunca conseguiram vender. Devido ser porque você aparece aqui, né? Então acho que as pessoas têm medo. Você não vai mais aparecer aqui, né? Não. Muito importante isso. Você consegue ver o anjo e a mentora? Sim. Então, são eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vim para ajudar, só que o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória, tá? Nós vamos deixar uma água e uma vela para você. A água significa a pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão. E uma pergunta muito importante, né? Se você perdoa o que essa pessoa fez com você. Você não conhece, mas não foi punido, né, ali pela justiça por o que aconteceu, mas com certeza foi punido por outro motivo. Sim, ele perdoa. O importante agora é você ser encaminhado, né? Você quer pedir perdão? Para Deus. E você se arrepende de algo que você fez, que você achou que não era certo, né?
Você se arrepende? Sim. Muito importante isso também, para que você possa seguir o seu caminho. Obrigada por aceitar nossa ajuda, por se comunicar com a gente, falar o que aconteceu e por que ficou aqui, né? Só tenho que agradecer por você ter se comunicado com a gente, tá bom? Segue o seu caminho em paz e nós vamos pegar a água e a vela para você, tá? Vamos pegar a água e a vela para ele, amor. Segue seu caminho. Conrado. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Conrado, né? A gente ficou feliz dele aceitar ajuda. Ele ficou aqui porque ele queria terminar a casinha dele, era o sonho dele, então ele queria ficar aqui, terminar tudo, viver aqui. Só que não é mais uma vida, é um espírito. E ele não ficou bem aqui, se arrependeu, né? Porque ficar aqui é sofrer. Se nós temos a chance de ter uma passagem suave, temos que fazer, não podemos ficar aqui. Mas o importante é que ele se arrependeu, né? Perdoou e pediu perdão. Vamos ajudar ele em oração? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Conrado, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar, né? Se o Conrado conseguiu fazer a passagem. Sim. Agradecida ao nosso anjo, nossa mentora, que Deus o abençoe e que Deus abençoe vocês.